TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, salve Maria Imaculada! Está começando pela TV Imaculada mais um programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio do nosso telefone que é o 67 3349 2358, ou você pode nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp nos falando como está chegando o nosso programa até você. O nosso WhatsApp é o 67993470532. Nos mande uma mensagem, você também é convidado a nos acompanhar pelas nossas redes sociais. No Facebook nós estamos como TV Imaculada Oficial, no Instagram, @TV Imaculada. Nos mande uma mensagem, nos fale como está chegando o programa Só o Amor Constrói até você. No programa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o papel da mulher na igreja. No próximo bloco nós vamos receber a Juliene, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre essa dinâmica. Mas antes nós vamos meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus. O Evangelho escrito por Marcos, capítulo 3, começando no versículo 13 até o 19, que vai ressaltar a seguinte questão: Jesus subiu ao monte e chamou os que ele desejava, e foram até ele. Então Jesus constituiu o grupo dos 12 para que estivesse com ele e para enviá-los a pregar. Com autoridade para expulsar demônios, constituiu assim os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, a que depois traiu Jesus. No Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nesse trechinho escrito por Marcos, vai ressaltar como os 12 primeiros foram chamados e enviados em missão para assim pregar a boa nova, a palavra de Deus, batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e expulsar demônios. Como também um dia chamou a Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando tem contato com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele fica confuso. Qual era a vontade de Deus para ele? Depois de muita oração, de muita provação e de muita indicação, ele entende que o seu papel era de estar junto aos mais necessitados, os mais simples daquela época, ou seja, o povo perseguido. E quem eram os mais perseguidos daquela época? Eram os leprosos, aquelas pessoas que eram acometidas pela lepra e que eram expulsas de sua cidade, ou seja, não tinham mais suas casas por causa da doença. Francisco vai ao encontro dessas pessoas e ali vive com elas, cuidando e indicando a elas o amor de Deus. Esse convite também foi um convite feito a São Maximiliano Maria Kolbe. E São Maximiliano Maria Kolbe, então, desenvolve essa obra de caridade, que é a TV Imaculada, que é a milícia da Imaculada, levando o amor de Jesus por meio da Imaculada. Como assim também faz a todos nós um convite, nos escolhe como escolheu aqueles 12 e nos envia. E com esse sentido de envio é que no programa Só o Amor Constrói de hoje nós vamos ressaltar esse chamado de Deus a muitas mulheres que são chamadas a viver o amor de Deus, a pregar o Evangelho, a batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a seguir os passos de Jesus Cristo, como aqueles 12 apóstolos seguiram, como São Francisco seguiu, como São Maximiliano e muitos outros santos e santas de Deus. Faremos agora um intervalo e voltamos no próximo bloco falando um pouquinho sobre o papel da mulher e vamos receber nos estúdios da TV Imaculada a Juliene Barbosa, que é conselheira da Escola de Evangelização Santo André e acadêmica do 4º ano de Teologia na Universidade Católica Dom Bosco.
Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Lembrando que você é convidado a participar conosco por meio do nosso telefone, que é o 6733492358, como também você é convidado a nos mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 67993470532. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Estamos no Facebook como TV Imaculada Oficial e o nosso Instagram, @TV Imaculada. Nos mande uma mensagem, nos falando como está chegando o nosso programa até você. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o papel da mulher na igreja. Tema esse muito importante para os nossos dias, para meditarmos, para refletir, entender um pouquinho mais. E com essa intenção, nós recebemos aqui no nosso programa Só o Amor Constrói, a Juliene, que vai nos ajudar um pouquinho a entender sobre esse tema. Juliene Barbosa, ela é conselheira da Escola de Evangelização Santo André, como também acadêmica do 4º ano de Teologia na Universidade Católica Dom Bosco, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Juliene, bem-vinda ao programa Só o Amor Constrói. Obrigada, Frei. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui nesta tarde. Juliene, nos fale um pouquinho sobre você, se apresente, se você puder também ressaltar para o povo entender o que é a Escola de Evangelização Santo André. Muito bem. Como o Frei disse, sou Juliene, tenho 40 anos, sou casada, tenho 3 filhos, João Lucas, de 22 anos, Maria Isabel, de 18 e Ana Cecília, de 14. E a minha vida toda dedicada à evangelização. Então, hoje, estou como conselheira nacional da Escola de Evangelização Santo André, a qual estamos presentes em mais de 60 países, com a mesma metodologia, com a mesma didática, com a mesma forma de evangelizar. Existimos para formar os agentes de pastorais. E você, que pode ser um coordenador ou até mesmo um sacerdote que pode estar acompanhando a gente neste momento, entre em contato conosco, que eu terei a alegria de poder apresentar o nosso projeto pastoral a vocês. Juliene, vamos entrar um pouquinho no nosso tema, que é o papel da igreja, que vamos falar, mas antes de compreender, precisamos compreender esse viés, que é tão importante para a igreja, mas antes, o que podemos caracterizar como igreja, movimento, estrutura? Ok, o que é a igreja hoje, não é, Frei? É algo tão simples, né, que desde o Vaticano II, né, os documentos conciliares nos ajudam muito a iluminar, né, essa pergunta tão direta e tão viva que somos nós, todo o povo de Deus, né? Nós somos a igreja hoje. Perfeito. Então vamos entrar aí. O que seria o papel então da mulher nesse contexto da igreja? O papel da mulher hoje, como desde dos princípios, desde as primeiras comunidades cristãs, na verdade, é de suma importância. E o nosso papel é sermos quem somos essencialmente, né? Com a nossa forma de viver, de testemunhar, de anunciar, com as nossas características únicas. É ser quem somos essencialmente, ocupar o nosso papel. Mediante esse papel das mulheres na igreja, como vemos hoje em dia, a grande maioria dos membros da igreja são mulheres, né? Mas como também podemos inserir esta família nesse papel da mulher, mas também não só da mulher, de todo o povo de Deus? Bom, começamos em casa, né, na família. A família é a primeira igreja, né, a igreja doméstica. E é do seio da família que nascem todas as vocações. E muitas vezes são as mulheres as responsáveis, né, por levar o evangelho, por manter as suas famílias firmes na oração, no jejum, né, na dedicação. Então, a família é onde nasce todas as vocações. Estamos inseridas, né, a família está inserida nesse movimento todo da igreja, em todas as suas ações, nas suas pastorais, na vida da igreja. Mediante ao papel da mulher, Juliane, nós vemos que na igreja tem um papel especial, não que sobressaia aos outros papéis, mas as irmãs religiosas que optam por seguir Jesus e viver uma vida inteiramente dedicada a Ele, né? Desempenhando um papel fundamental. Esse papel das irmãs religiosas, qual é a sua importância para a igreja nos tempos de hoje?
extremamente necessária, né? Importantíssima para todos nós, na verdade. Não só uma referência para as adolescentes, para as jovens, mas para toda a sociedade, porque nós vemos nelas esse espelho, né, de decisão, de firmeza, né, de seguir a Jesus em determinada congregação, em determinada vida religiosa. Então nós temos nelas essa referência, né? Hoje, os adolescentes, principalmente, precisam dessas referências, né? E as irmãs, as religiosas, estão aí para isso, né? Para mostrar essa face do ressuscitado na alegria, na contemplação, seja de clausura ou inserida, né, nos diversas dimensões da sociedade, mas existem para poder testemunhar. E é de extrema importância essa inserção e essa visibilidade também das congregações, especialmente aqui em Campo Grande. Juliene, e o papel da mulher nas escrituras? Você poderia falar um pouquinho da importância para nós, na igreja do dia de hoje, da vivência dessas mulheres lá no início, Ruth, Raquel e muitas outras mulheres, para o papel da mulher, não só naquela época, mas que ajuda no papel da mulher hoje em dia? Sem dúvida. Acredito que nós poderíamos passar a tarde toda falando dessas mulheres, dessas personagens, dessas protagonistas tão importantes na história da salvação. Porque sempre nos referimos aos homens, os protagonistas da história da salvação. Mas ao lado de todo um grande homem, um grande protagonista, também tem as figuras femininas, muito bem citadas, né, por você. Então temos ali desde Sara, de Ruth, de Raquel, né, todas essas mulheres que com um caráter forte, decisivo, ajudaram a escrever a história de salvação, a história que nos chega até hoje, que é a nossa própria história, é de extrema importância. Temos nelas essa referência, temos nelas essa decisão, e não só um papel, muitas vezes, que se tem a impressão de ser menos ou de ser diminuído, mas de fundamental importância, que nos ajudam hoje, todas nós mulheres, a também sermos protagonistas e ajudarmos a escrever a história de salvação da nossa família, na nossa casa e aonde nós estamos inseridas. Na Escola Santo André, como é desenvolvido esse protagonismo da mulher? Muito bem. Hoje, nós estamos em número maior de mulheres no conselho, né? Até uns anos atrás eram menos mulheres que estavam inseridas nesse contexto. E hoje somos mais mulheres e atuamos em diversos setores, desde a organização de grandes eventos, né, desde formações nacionais e internacionais, né, até decoração, pregação da palavra, as mídias sociais também. Então nós estamos inseridas em todas as dimensões do que é a Escola de Evangelização Santo André hoje. Olha que maravilha. Juliene, você é esposa do diácono Alain, né? Que o diácono Alain faz parte, então, do clero da Arquidiocese de Campo Grande. E na sua casa, como é compartilhado essa vivência espiritual da igreja, o papel da esposa de um diácono? Bom, primeiramente, como disse, toda a nossa vida, né, toda a nossa história sempre foi voltada à evangelização. Desde que nos conhecemos, nós sempre evangelizamos, né? Sempre vivemos para isso. Então, após a ordenação, é claro que há uma mudança, né? Uma mudança de estado de vida dele, uma mudança também no contexto familiar, mas nós sempre estamos juntos nas missões, sempre que possível, né? Hoje, claro, né, ele com as suas funções e eu agora com as minhas funções, né, estamos em papéis diferentes, mas dentro da nossa família nós sempre vivemos muito bem isso, né? Educamos os nossos filhos em anos também vivendo da providência, em comunidade de vida, né, que vivemos essa experiência também, mas esse testemunho de uma família, né, uma família diaconal é muito importante hoje para a sociedade também, né? E vivemos isso tudo com muita alegria e com muita satisfação. Como nós falamos antes, no começo do nosso bate-papo, as igrejas elas estão bem representadas, a grande maioria, pelas mulheres, né?
E, na sua opinião, qual é a importância das representações que temos hoje em dia nas nossas igrejas, né? Como, por exemplo, tantas santas que servem de exemplos para esta representação, como a própria Mãe de Deus e também nossa Mãe, Maria Santíssima, como também a Irmã Dulce, Madre Teresa, Santa Teresinha e várias outras. Grandes exemplos, né, de mulheres. Nós estamos realmente inseridas em maior número. A maioria das coordenações, né, são mulheres que estão à frente nas comunidades, nas paróquias, nos movimentos, mas não é ocupar um lugar do homem, né, mas simplesmente, como disse no início, viver a nossa essência, viver o nosso chamado, viver a nossa vocação. E tomar muito cuidado com o que nós estamos discutindo muito hoje, que é essa clericalização, né? Nós não queremos e nem precisamos, né, sermos ordenadas, né, como há essa grande discussão atualmente, mas simplesmente ser o que somos e poder corresponder, na verdade, ao amor e à misericórdia de Cristo nas nossas ações. Muito bem, Juliane, nós vamos fazer agora um intervalo, nós voltamos na sequência ainda com o nosso bate-papo. Você de casa, lembrando que você pode participar do nosso programa pelo 67 3349 2358, nosso WhatsApp é o 679 9347 0532. Nossas redes sociais, estamos no Facebook, TV Imaculada Oficial, e no Instagram com @TV Imaculada. Voltamos na sequência, ainda com o nosso bate-papo com a Juliane. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. Hoje nós estamos falando um pouquinho sobre o papel da mulher. Nos mande uma mensagem no nosso WhatsApp ou nos ligando, falando um pouquinho sobre a sua experiência, sobre a sua vivência desse tema na sua comunidade, também deixando sua dica, sua sugestão ou até mesmo a sua pergunta. Lembrando que nosso telefone é o 67 3349 2358, o nosso WhatsApp é o 679 9347 0532. Nas redes sociais estamos no Facebook como TV Imaculada Oficial e no Instagram @TV Imaculada. Lembrando também que você é convidado a nos ajudar sendo um Milite colaborador, um Milite doador, aquele que nos ajuda com um pouquinho todos os meses, para que assim nós possamos chegar cada vez mais em muitos lares, levando a palavra de Deus por meio da Imaculada com a sua ajuda. Estamos de volta então com o nosso bate-papo com a Juliane Barbosa, que é conselheira da Escola de Evangelização Santo André e acadêmica do 4º ano de Teologia pela UCDB, Universidade Católica Dom Bosco. Juliane, dando sequência ao nosso bate-papo, o Papa Francisco destacou o papel essencial da mulher na Igreja Católica, dizendo que as mulheres foram as primeiras a acreditar na ressurreição de Cristo. Isso é exemplo para a nossa formação como cristãos? Com certeza, né? E antes de responder propriamente essa pergunta, lembrar que Papa Francisco tem dado funções específicas às mulheres que antes eram somente dos homens, né? Então o Papa tem escancarado essas portas, né, para que a mulher seja mais presente, seja mais atuante e ocupem essas funções com todas as capacidades e potencialidades que nós temos. E sem dúvida, né, temos aí, voltando até um pouco, né, na pergunta anterior, das nossas protagonistas, né, das nossas mulheres tão importantes na história da salvação, temos neste evento, o grande evento, né, que é a ressurreição, as mulheres também como protagonistas, né? Foram a nós, né? Foi confiada essa missão a nós, a missão mais importante de toda a história da humanidade, que é anunciar o ressuscitado, anunciar que o Cristo está vivo. E não somente como uma mensagem, simplesmente palavras, mas sim, essencialmente com a nossa vida, anunciar a ressurreição.
no nosso silêncio, no nosso olhar, no nosso sorriso, sermos também reflexos de todas essas mulheres que nós conhecemos nas Sagradas Escrituras. Não sermos coadjuvantes, mas sermos sim protagonistas, como já disse, disse isso várias vezes, porque é o que nós precisamos tomar posse, sermos protagonistas da nossa vida, da nossa história e anunciarmos o ressuscitado. Esta mulher é a grande missão que nos foi dada, anunciar a ressurreição, independente aonde estivermos, independente das nossas situações, das nossas dores e dos nossos sofrimentos, mas com a nossa vida irmos apressadamente, sim, a exemplos de Maria, anunciar a ressurreição. Juliane, não tem como falar da palavra de Deus, das mulheres na palavra de Deus, na Escritura, e não lembrar, como já foi mencionado por você, da mãe de Jesus e também nossa mãe Maria Santíssima. Você poderia falar um pouquinho mais sobre a importância de Nossa Senhora para o cristianismo, ou seja, para a igreja? Maria é o nosso grande modelo, é o nosso grande exemplo. Ela é o modelo da igreja. E celebramos ainda, nesta semana, Maria, mãe da igreja. Então, Maria como esse protótipo do Evangelho. Ela que vem mostrar ao mundo a salvação. Ela que foi a responsável, através do sim de Maria, não de uma forma passiva, mas atuante, proativa, porque é essa imagem que nós também devemos ter de Nossa Senhora, daquela que questionava, daquela que tomava iniciativa e toma iniciativa também nos dias de hoje em nosso cuidado, em intercessão, em nosso favor. Então, ela como modelo por excelência, modelo de mulher, modelo de cristã, modelo da igreja. Devemos segui-la, amá-la e termos nela não somente o exemplo da mãe do silêncio, da mulher do silêncio, do amor, da mansidão, mas dessa proatividade, daquela que toma iniciativa, daquela que está à frente do seu tempo, porque Maria estava à frente do seu tempo na sua época. Que nós possamos também estar à frente, ter olhos de águia também, ver além do que aquilo que aparentemente nos apresenta, ir além, é o que Maria nos ensina, sem perder a nossa essência feminina, sem perder a nossa essência também de santidade, Este é o modelo, Maria, modelo de mulher, modelo de oração e de santidade. Podemos atuar em vários setores, podemos ser reflexos da misericórdia de Deus, com essa proatividade, com essa sensibilidade, com a delicadeza e com a força, o perfeito equilíbrio. Juliane, outra figura feminina nas Sagradas Escrituras, bem ressaltada, é Maria Madalena. Nos fale um pouquinho da importância de Maria Madalena para a figura feminina nas igrejas. Maria Madalena nós temos aí como um grande exemplo, É um grande exemplo de mulher, é um grande exemplo de decisão em seguir a Jesus, às vezes colocada com muitos rótulos, E nós mulheres somos muito rotuladas nos nossos dias. Podemos estar em todos os lugares, mas sempre teremos algum tipo de rótulo, E Madalena também é esse exemplo, que não se permite ser rotulada, que se permitiu ter um encontro com Jesus, um olhar e assim também ser uma das grandes lideranças das igrejas primitivas, aquela que sustentava, aquela que organizava, então superar. Não ficar presa nas nossas fragilidades, nos rótulos, nos julgamentos, mas ir além. Porque quando Jesus nos estende a mão e nos dá um chamado, nos dá uma missão, é porque sabe aonde nós podemos chegar. Porque Ele não olha para onde nós estamos, mas para onde nós podemos chegar com a sua graça. E Maria Madalena é esse grande exemplo de anunciadora e de uma mulher que soube redimensionar toda a sua história de vida, independente dos julgamentos, independente das suas limitações. Juliane, você como esposa, mãe de família, estudante de teologia, bem participante em nossas comunidades, o que você tem a nos falar sobre a importância
não só da mãe, mas também do pai, para os jovens hoje em dia, que se encontram um pouco, podemos dizer, até sem rumos, né? Que não tem um projeto de vida, que acha que a igreja não é lugar para eles, que a igreja não os recebe como deveria. Como que é essa importância da família nessa dimensão de levar o jovem ao encontro com o nosso Senhor por meio da Igreja de Cristo? Por isso, a grande importância da família, da igreja doméstica, né? Tanto o pai quanto a mãe serem esses exemplos para os filhos, porque os jovens, os adolescentes, as crianças, elas precisam muito de uma referência, tanto masculina quanto feminina. Então o pai e a mãe são essa referência, são essas âncoras onde essas crianças, esses jovens, adolescentes vão se segurar. Então é de extrema importância esse testemunho, essa busca de vida de santidade, de oração, de estar na igreja, né, de mostrar a essas crianças, a esses jovens, que é importante estar na igreja, e que eles são as maiores riquezas, na verdade, da igreja hoje, né? O que movimenta, né? A igreja só vai ser jovem se o jovem for igreja, né? Então, que as nossas famílias possam estar mais atentas, que os casais possam estar mais atentos às suas necessidades dos seus filhos, né? Possam estar com esse olhar mais aguçado, com o coração mais sensível às suas necessidades, porque quanto mais unido, né, o casal for, quanto mais unida a família for, esses filhos vão colher esses frutos, né? Vão sentir essa necessidade de estar junto e de fazer parte também desse corpo místico que é a igreja. Juliane, você me permite falar um pouquinho também sobre uma mulher especial, que é Clara de Assis. Quando Francisco de Assis vai ao encontro do mais pobre, quando Francisco de Assis escuta a palavra de Deus que vem ao seu coração, que diz: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja. Primeiramente ele começa ali reconstruindo a igreja templo, depois a igreja coração, as pessoas, e aí vem ao encontro dele muitos jovens querendo também viver esta dimensão do cristianismo. E junto com esses jovens vem uma figura feminina que é muito importante para nós, franciscanos e franciscanas, que é Clara de Assis. Clara de Assis, ela dá um rosto ao franciscanismo, um rosto feminino, um rosto que Francisco de Assis procura toda vez que se sentia em crise. Certa vez, Francisco de Assis estava muito confuso se deveria seguir Nosso Senhor de uma forma mais apostólica, indo ao encontro dos outros, pregando a palavra, ou seguir a Deus de uma forma reclusa, ou seja, contemplativa, dentro de um pequeno mosteiro ou mesmo de uma clausura, de um eremitério, e ali viver da contemplação. Ele recorre ao rosto feminino do franciscanismo, que é Clara de Assis. Nós temos, como a Juliane mesmo falou, no bloco passado e também no início desse bloco, da importância de tantas mulheres para o bom êxito e desenvolvimento da igreja, a igreja a qual nós tanto amamos e também nos ama. Juliane, retornando, mas já chegando ao finalzinho do nosso programa, você poderia deixar uma mensagem para o pessoal que está em casa, em especial para as jovens, né, que às vezes se sentem um peixe fora d'água, ou seja, não se sentem ainda participativa dentro das igrejas. Você poderia falar dessa importância da mulher na igreja, uma mensagem de amor, de carinho? Jovem, a igreja tem um lugar para você, um lugar muito especial, que ninguém vai ocupar se não for você. A igreja está de portas abertas. Deus, Ele nos ama com essa segurança, né, de Pai, nos sustenta com um braço forte de Pai, mas também tem um olhar carinhoso, amoroso, terno, misericordioso, compassivo de Mãe. Então, a você, jovem, que está nos assistindo ou que depois vai assistir esse programa, não desista de atender ao chamado de Deus, porque o Senhor nos chama a cada instante e nós não damos ouvido, nós não damos atenção ao chamado de Deus. A você,
adolescente, principalmente jovem, me dirijo agora especialmente ao público feminino, que você possa, sim, ser forte, corajosa, que você possa assumir o seu chamado, a sua vocação sem medo. A maior radicalidade hoje é viver o Evangelho. Não existe maior radicalidade do que se comprometer ao próximo, né? De se comprometer com esse amor genuíno, que não quer nada em troca, que não deseja nada em troca. Então a igreja está de portas abertas. Existe um lugar especial que é somente seu. Vá até a sua comunidade mais próxima, a sua paróquia, entre em contato conosco, nós também estamos à inteira disposição, né? Eu tenho certeza que você conhece alguém que você pode recorrer, mas estamos aqui também como igreja. A Milícia da Imaculada também está aqui como igreja para te acolher, para te orientar, para fazer parte, sermos uma família amada, protegida, que possamos nos cuidar uns dos outros. Não desfaleçam. Não abandone o seu chamado, não abandonem a sua essência. Não permita que toda essa enxurrada, né, de informações que a sociedade tem colocado, né, ao nosso dispor, tire isso de nós, né? Tire a nossa essência. Mais do que uma palavra que está sendo muito dita hoje em dia, que é o empoderamento feminino, prefiro dizer que o poderoso fez em mim maravilhas e que o poderoso fará em você maravilhas também. Acredite, se abandone, não tenha medo de ser radical no Evangelho. Juliene, muito obrigado pela sua participação Eu que mais uma agradeço. vez aqui no programa Obrigada. Só o Amor Constrói. Obrigada. E você, de casa, nós vamos fazer agora um intervalo. Continue conosco. Nós voltamos no próximo bloco com o nosso momento oracional, rezando em especial por todas as mulheres que nos ajudam, que têm sua participação nas igrejas, em especial por aquelas que ainda não encontraram o seu chamado, que não atenderam ao chamado de nosso Senhor. Olá, estamos de volta com o programa Só o Amor Constrói. No programa de hoje nós tivemos a participação da Juliene Barbosa, que nos ajudou a entender um pouquinho mais sobre a importância da mulher dentro da igreja, esse papel tão fundamental. Então, de forma especial, no programa de hoje, nesse momento oracional, a qual rezamos a coroa dedicada a São Maximiliano Maria Kolbe, possamos nesse momento colocar no coração de Deus, pedindo a intercessão de São Maximiliano Maria Kolbe, por todas as mulheres, para que encontrem o seu chamado, para que ouçam o chamado de Deus, e assim como a Virgem Maria, digam o seu sim, e assim desenvolvam todo o trabalho que nosso Senhor pede a cada uma. E para isso, iniciemos o nosso momento oracional, traçando sobre nós o sinal da nossa fé, que é o sinal da cruz. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado o vosso auxílio e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança a vós, Virgem das Virgens, como a Mãe recorro a vós e me aproximo, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés, não desprezeis as minhas súplicas. Com amor e devoção, rezemos juntos. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.
Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. Oremos. Ó Deus, que destes à Igreja e ao mundo São Maximiliano Maria Kolbe, sacerdote e mártir, ardente de amor pela Virgem Imaculada, inteiramente dedicado à missão apostólica e ao heróico serviço ao próximo. Pela sua intercessão, concede-nos sem reserva e para o bem da humanidade, imitar na vida e na morte o Cristo teu Filho. São Maximiliano Maria Kolbe, incansável apóstolo da Imaculada, mártir da caridade, patrono dos nossos difíceis tempos, rogai por nós. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, rezemos uma Ave Maria, em especial, por todas as mulheres que passam dificuldades, as mulheres que são perseguidas, que possam encontrar em Jesus Cristo um bom motivo para continuar vivendo e assim buscar sempre a santidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Peçamos a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre nossos familiares, sobre nossa casa, em especial aqueles que mais precisarem das graças e bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Francisco, Santa Clara, São Maximiliano Maria Kolbe e todos os santos e santas de Deus. Abençoe-vos, Deus de bondade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada.